justificação contestada e a justificação exemplificada. A chamada de Abraão, o grande patriarca de Israel, será a base da argumentação de Paulo para provar a doutrina da justificação somente pela fé. O argumento de Paulo é que todas as bênçãos de Deus e todas as suas promessas são frutos da sua graça para conosco. Então nós vamos ver que na carta de Paulo aos Romanos, ele fala exatamente sobre a justificação e ele explica que só é possível a justificação pela fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então não tem outra maneira de ser justificado. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser justificado diante de Deus. Então nós vamos ver que aqui Abraão é um exemplo que o apóstolo Paulo utiliza para demonstrar esta justificação somente pela fé. Então nós precisamos aqui entender que a graça de Deus foi manifestada, trazendo então seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Agora nós entramos para esta graça através da fé, ou seja, no crer naquilo que Deus já fez. Então a salvação foi efetuada, nós vamos apenas acreditar nisso. Então Deus vai olhar para nós a partir daí, via Jesus Cristo. Então nós seremos justificados. Então nós vamos ver essa justificação aí manifestada, vamos vê-la contestada e vamos vê-la exemplificada. Na parte 1 aí nós temos a justificação manifestada, Romanos 3, 21 a 26. Então nós temos aí tópico 1, um culpado inocentado, tópico 2, um prisioneiro que é libertado e tópico 3, um inocente que é culpado. Tópico 1 então, um culpado que é inocente. Em Romanos 3, 21 lemos: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo nos mostra como Deus se revelou para alcançar os gentios e judeus. Os gentios estavam debaixo da ira de Deus porque falharam em conhecê-lo. Os judeus também estavam debaixo da ira divina por não conseguirem guardar a palavra do Senhor. Então Paulo começa argumentando então que tanto os gentios estavam em pecado, estavam condenados porque pecaram, não quiseram saber de Deus, quanto também os judeus estavam em pecado, receberam a revelação de Deus, mas transgrediram a palavra de Deus, a vontade de Deus, mesmo a conhecendo. Então todos estavam debaixo de uma mesma condenação. O vocábulo manifestou no grego vem de uma raiz cujo significado é tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou era desconhecido. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tornou conhecido o seu grande amor para com os pecadores. Encontramos Paulo recorrendo a uma figura extraída do mundo jurídico para esclarecer o seu pensamento. O termo justiça traduz a palavra grega dikaiossin, muito comum no contexto de um tribunal. A imagem é de alguém que é inocentado por um juiz, mesmo sendo culpado pelos seus atos. Concluímos então que, mesmo culpados, Deus quis nos justificar e perdoar. Então Deus manifestou. O que é manifestar? Por exemplo, eu posso dizer para você que tem um celular na minha mão e você acredita se quiser, pode não acreditar. Mas quando eu mostro para você o celular, então o que aconteceu? O celular que antes estava oculto, ele agora apareceu. Olha aí, ele foi manifestado. Então assim também é o que Deus fez. Ele manifestou a sua graça. Ele manifestou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então ele manifestou o desejo de nos perdoar. Então agora o que acontece? Jesus é que é condenado em nosso lugar e ele leva nossa condenação sobre ele. Então Deus vai olhar para nós culpados, enxergando-nos como inocentes. Porque
O justo juízo foi exercido, mas sobre Jesus, em nosso lugar. Tópico 2, um prisioneiro que é libertado. Em Romanos 3,24, Paulo usa o verbo grego apolitroseu para se referir à redenção efetuada por Jesus Cristo. Essa palavra, conforme define os léxicos da língua grega, tem um sentido de redenção, resgate ou libertação. No contexto neotestamentário, tem um sentido de libertar mediante o preço de um resgate. No mundo antigo, um escravo podia ser resgatado mediante o pagamento de um preço. É exatamente isso que Deus fez. Enviou Jesus Cristo para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados. Efésios 2, 1 e 2. Tanto judeus como gentios deveriam se conscientizar dessa realidade. Ninguém pode se autolibertar. Então seria o seguinte, seria como se todos nós estivéssemos aí vendidos ao pecado, né? Isso que a Bíblia fala para nós. Então todos os pecadores, todos o quê? Escravos do pecado. Olha aí, como se estivéssemos todos aí numa praça de escravos para serem o quê? Vendidos. Qual o preço? O preço é o preço maior que existe. Custará a vida do Filho de Deus. O sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Esse é o preço que cada um de nós custamos para Deus. Então Deus vai nos comprar nesse mercado. Ele chega lá e encontra escravos do pecado, vendidos ao pecado. E ele vai o quê? Nos resgatar, vai nos comprar. O preço é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário e a vida do seu próprio Filho. E ele nos ama tanto, apesar de nós sermos merecedores de castigo, apesar de nós sermos pecadores realmente, ele nos amou tanto que ele foi capaz de pagar o preço. Então ele nos compra para ele. Então a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por bom preço. Cada um de nós custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. No tópico 3 nós temos o inocente que é culpado. Se o sistema judicial foi útil para elucidar o pensamento do apóstolo, da mesma forma a figura extraída do sistema de sacrifícios levítico também o auxiliou. Isso pode ser visto no texto, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 25. A palavra propiciação, que no grego aí, o lastelion, que está relacionada ao termo propiciatório, é uma terminologia muito utilizada no Antigo Testamento para se referir aos sacrifícios pelo pecado. No sistema levítico, quando alguém pecava, tornava-se culpado de algo, e um animal inocente era sacrificado para que a culpa fosse expiada. Paulo mostra que tanto os gentios como os judeus não podem chegar a Deus pelos seus esforços ou obras, mas única e exclusivamente pelo sangue de Jesus, o inocente Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então Paulo usa também o sistema levítico, né, que acontecia o quê? Um animal morria no lugar do pecador. Ele era oferecido. E ali ele era degolado, o seu sangue era tirado e oferecido a Deus, né? Nós sabemos aí que uma vez por ano ali eram apresentados então 2 bodes aos sacerdotes e ali seria feito um sacrifício. Um bode colocaria a mão na cabeça dele e o enviaria para o deserto. Está dizendo, o pecado do povo está passando por esse bode e ele vai para o deserto e lá vai se perder, vai sumir. Pronto, os pecados foram perdoados, foram esquecidos. Outro bode, se colocava a mão sobre ele, passando os pecados dos israelitas para esse bode, e agora então se degolava esse bode, pegava o sangue desse bode, levava lá no Santo dos Santos, lá dentro, colocava na tampa do propiciatório, a tampa da arca que estava lá dentro, colocava esse sangue em cima daquela placa de ouro ali, e Deus então vinha e queimava aquilo ali, ele recebia aquilo ali como
um sacrifício para que pudesse perdoar o povo dos seus pecados. Então veja só, quem estava ali na verdade, que sangue era aquele? Representava o sangue de Jesus Cristo, que ele que pegou os nossos pecados sobre ele e morreu em nosso lugar. Isso se chama expiação. Então Deus aceitava este sangue para perdoar então os israelitas dos seus pecados. Assim, Jesus, quando morre na cruz, seu sangue é derramado, Deus aceita então esse sacrifício para perdão dos nossos pecados. Aí chama-se sacrifício vicário, ou seja, substituto. Ele nos substituiu, ele levou sobre ele os nossos pecados, doença, enfermidade, também as maldições, como está em Gálatas 3,13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Então ele levou sobre ele nossas maldições, nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores. Veja Isaías 53 dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então veja só, tudo que não prestava, que o pecado gerou, então Jesus levou sobre ele. E ele morreu em nosso lugar. É um sacrifício aí, vicário, substituto. Eu estava na condenação, então ele disse, você sai daí da condenação, eu vou entrar no seu lugar. Você ia morrer na cruz, eu vou morrer no seu lugar na cruz. Na parte 2 nós temos aí a justificação contestada, Romanos 3, 27 a 31. Tópico 1, a justificação se opõe à salvação meritória. Tópico 2, a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Tópico 3, a justificação se opõe ao antinomismo. Vamos então ao tópico 1, a justificação se opõe à salvação meritória. Paulo desejava que o seu ensino não fosse mal interpretado. Então, recorrendo ao método da diatribe, se adiantando em responder às contestações que seus interlocutores poderiam fazer-lhe, então ele diz, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? As obras? Não, mas pela lei da fé. Romanos 3, 27. A lei dizia, faça, e o judeu devoto estava convicto de que Deus os justificaria pelo que fazia. No entanto, a graça que Paulo ensinava dizia, não faça, mas aceite o que Jesus já fez. O que seria feito então do orgulho judaico que se vangloriava em ser o povo eleito de Deus e das boas obras que praticavam? Não levaria Deus isso em conta nessa nova doutrina de Paulo? Nas palavras do apóstolo, não. É bem fácil imaginar que para um judeu devoto, guardador da lei e praticante de boas obras, que o ensino da justificação pela fé somente era bem difícil de digerir. Não é fácil abrirmos mão de nosso orgulho e deixarmos de nos vangloriarmos pelos nossos feitos. Todavia, a doutrina da justificação pela fé diz que não há mérito humano quando a graça de Deus se manifesta. A conclusão de Paulo é que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Então era um grande problema para o judeu entender isso. Por quê? As pessoas que querem se justificar pela lei, Paulo bem disse isso, aqueles que querem se justificar pela lei, da graça caiu, né? Da graça tendes caído, ele escreveu e aos Gálatas dizendo isso. Veja só, quando a pessoa quer se justificar pela lei, então ele acredita que ele é salvo porque ele está fazendo alguma coisa para ser salvo. É como se a salvação pudesse ser comprada. Então a pessoa quer se auto-justificar. É a doutrina do merecimento. Nós temos muito isso na igreja hoje. Muita gente não é batizada no Espírito Santo porque ele acha que precisa merecer ser batizado. Aí pronto, não é batizado. Quantas pessoas não têm um dom do Espírito Santo? Por quê? Porque acham que tem que merecer isso. E aí não recebem. Porque Deus não nos trata por merecimento. As nossas justiças, nossos atos de justiça, são como trapos de imundícia diante de Deus.